Estamos aqui com mais um programa, Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada Ana Maria de Grado Hessel, né, das tecnologias, pertencendo à Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, né, e trabalha no sistema da Tecnologia da Inteligência e Design Digital, TID. Ao meu lado, minha colega Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, que também, como eu, Neide, da Faculdade de Educação, organizamos esse programa. Bem-vinda, Ana, é um prazer tê-la aqui, né, para falar para nós desse assunto, tecnologia da inteligência, do design digital. O que é isso para nós? Bem, este, para começar, é o nome do Programa de Estudos Pós-Graduados, né, da PUC São Paulo, e já existe há mais de uma década, e quando foi criado pela professora Lúcia Santaella, tinha a intenção de abarcar os assuntos, as temáticas que tratavam de tecnologia e já com uma proposta visionária de futuro para entender como é que isso ia se expandir na nossa sociedade e que produtos e que novas formas de conhecer, né, se dariam em função disso. E verdadeiramente o que tem acontecido é que a questão da inteligência, principalmente a inteligência artificial, tem se expandido em todas as áreas, né? Dá um exemplo para nós, mais ou menos. Nas áreas, por exemplo, a robótica, né? E a robótica, ela passa pela área da educação, no sentido de possibilitar aos jovens, né, a construção de mecanismos, né, em que o homem possa coordenar as ações, por exemplo, de um robô. E passa também por todas as outras áreas, digamos assim, na medicina, na saúde. E para trabalhar na inteligência digital, ela é uma faculdade específica ou a gente pode fazer várias formações e depois fazer pós-graduação nessa área? Como é que faz essa formação? Ótima sua pergunta. Verdadeiramente, a proposta desse estudos, programa de estudos pós-graduados, é de ser um programa interdisciplinar. Então, nós temos dentro do programa jovens, né, estudantes, pesquisadores oriundos das mais diversas áreas. E o programa mesmo em si, ele tem abordagens da educação, da aprendizagem, da inteligência, do design, das interfaces digitais, de softwares. Então, esses alunos são oriundos das áreas, por exemplo, comunicação, da educação, da engenharia, do jornalismo, tanto que o nosso programa é composto de professores também com essas características interdisciplinares. Temos uma variedade muito grande e isso é muito atrativo, porque hoje o conhecimento passa por isso, passa por uma questão do conhecimento que entra, né, que tem necessidade da contribuição de muitas disciplinas para que se haja, por exemplo, o enfrentamento de uma solução, o desenvolvimento de um projeto e assim por diante. Antes da pós-graduação, tem a graduação. Existe alguma graduação que já tenha esse princípio incorporado? Sim. Dentro da PUC mesmo, dentro da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, existem sim algumas graduações que já até miram um pouco esse encaminhamento para a continuidade da pesquisa no nosso programa. Então, tem design de interface, tem curso de computação, e não só lá, né? Dentro da PUC existe, né, esse perfil interdisciplinar. Agora,
nós percebemos que é uma tendência em outras universidades, de outras graduações, de se desenvolverem desta maneira. Então, quando a gente vê algumas faculdades projetando algum curso novo, né, um trabalho de marketing, elas vão anunciando justamente essa interdisciplinaridade, porque é uma tendência hoje, né? Na verdade, há uma tendência grande. Eu posso entender, isso eu posso, né, entender, a pedagogia ela tem algumas unidades temáticas na sua formação, puxando para as tecnologias, né? Então, ela tem comunidades de aprendizagem, ela tem aulas desde o começo em laboratórios específicos, até onde você é professora de um subgrupo desses, trazendo essa questão. Você acha que eu posso entender que essas oportunidades de entrada na tecnologia, usando algumas situações como já um estímulo? Eu acho que é até de bom senso que realmente os professores pensem nas reformulações deste curso, por exemplo, de pedagogia, né? No sentido de incorporar mesmo toda não só a tecnologia em si, mas assim, a expansão da tecnologia e a influência que ela tem na nossa vida, no nosso modo de viver, de nos relacionarmos e também a contribuição da tecnologia para conhecimentos específicos. Não, a tecnologia é uma coisa muito vasta, né? Assim, muito. Essa câmera que nos filma tem a ver com tecnologia, o vídeo que a gente está fazendo e que vai aparecer no YouTube tem a ver com tecnologia. E aí eu fiquei um pouco curiosa, porque é tão vasto e talvez a gente pudesse conhecer um pouco do seu trajeto. Como é que você chegou ali? Porque talvez exemplifique para as pessoas um pouco com mais clareza. Muito interessante sua pergunta. Realmente. Porque até a gente identifica tecnologia com engenharia, por aí, né? Então, exatamente. Eu queria saber um pouco do seu trajeto. Eu acho que eu fiz uma trajetória bastante diferente e me possibilitou hoje estar numa situação interdisciplinar. Muito jovem, eu estudei na PUC São Paulo, fui pedagoga no tempo de Joel Martins e me formei em pedagogia e logo depois eu tive a possibilidade de me aproximar de um curso que a Prodesp oferecia, que era análise de sistemas e processamento de dados. Prodesp de São Paulo, é processamento de dados do Estado de São Paulo. É uma empresa existente até hoje que faz todo o processamento de dados, né, da informação do Estado de São Paulo. E eu gostei demais dessa experiência, foi uma experiência de quase 2 anos, e nessa época não existia formação em graduação. Depois sim, ela foi proposta e foi desenvolvida. Então a minha formação é dentro de uma empresa. E coincidentemente, nessa mesma época eu engravidei do meu primeiro filho e optei por não ficar um dia inteiro numa empresa. Então, aquela formação ficou assim em suspenso e eu acabei me interessando por toda a novidade que tinha com computadores e passei assim a acompanhar. Então, eu fui uma usuária muito precoce dos computadores pessoais, e tanto que os meus filhos nasceram e eles mexiam junto comigo, e os dois hoje têm conhecimento, um deles até trabalha com games, é locutor de games, bem, eu fui assim, agregando todo esse conhecimento, muita curiosidade, e quando chegou na educação, em paralelo, eu optei por ficar na educação. Quando chegou a questão da informática educativa na educação, eu entrei de cabeça, né? E assim, as pessoas sabiam da minha formação, então elas me aproveitavam. E morei, em 82, eu morei em Belém do Pará, fui acompanhando o marido a trabalho. E lá eu acabei fazendo uma especialização em informática pura. Então eu retomei toda a questão de análise, de programação. Faz o dado, como sim, coloca, tá. Eu programava, eu adorava, né? Assim, realmente para mim, assim, eu tinha esse perfil também. E trabalhei em Belém como coordenadora de um
um setor de planejamento e produção de dados. Depois eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu achei por bem continuar os meus estudos, né? Aqui tinham mais oportunidades. E eu fui fazer mestrado e doutorado no quê? Pesquisando educação e a tecnologia. E eu tinha uma vivência dentro de escola pública, como coordenadora, como diretora e como supervisora. Então, eu abordei essa questão do uso da tecnologia pelos gestores, tanto que a minha tese ela vai abordar a questão da formação de gestores com o uso com o suporte da tecnologia, né? Agora, assim, a gente ouve falar, né, Ana, que os professores, que de uma certa forma é muito difícil esse assunto, é difícil ser implantado, é difícil para aprender, precisa de muita infraestrutura. Você vê alternativas para trazer a tecnologia e ela se manter na escola, transformando essa realidade? Então, como a tecnologia e o uso, né, de todos os aparatos que temos chegou na sociedade de uma maneira muito rápida, a absorção dessas tecnologias e de novos modos de pensar também, né? Chegam na escola com um pouco de retardo, né? Então, mesmo porque é necessário que a escola se equipe. Então, as escolas que têm condição, geralmente as escolas particulares, elas se equipam e têm programas de formação dos seus professores. A escola pública, com uma desvantagem, ela vai um pouco atrás, né? Mas existem, sim, dentro das secretarias de educação, dos coordenadores, dos gestores, interesse de proporcionar uma formação para os seus professores. Mas ainda digamos assim, está se introduzindo de maneira lenta. O que você acha que seria essencial? Você fala assim, olha, não dá para ser uma boa educação se não tiver isto do ponto de vista tecnológico. O que você seleciona para a gente poder estar comentando? Olha, eu diria assim, que não existe uma ação única, singular, linear. Eu consigo ver o quadro, o contexto do uso, né, e implantação da tecnologia na educação de uma maneira mais sistêmica. Mesmo porque, assim, eu sou amparada por um referencial do pensamento complexo de Edgar Morin e a minha visão é de que haja providências mais integradas, mais sistêmicas, não é? E a escola acaba fazendo o quê? Ela acaba tomando providências assim parciais. Para nós é muito habitual e usual a gente falar, né, uma visão sistêmica, mas talvez para o nosso telespectador isso não seja claro. Okay. Então seria legal se você dissesse o que é uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica é o seguinte, socialmente nós temos assim, por hábito ainda, enxergar nossos problemas, as questões, todos os fenômenos que ocorrem na sociedade de uma maneira singular e única. Digamos assim, aquele aluno, aquele jovem está desviado de uma boa educação, tal, porque a família não educou. Na verdade, se formos pensar profundamente, o que é a sociedade? A sociedade é um conjunto de ações, de interferências, de influências de todos os lados. Não é só família, as próprias decisões das políticas públicas, a forma como nós vivemos, por exemplo, uma desigualdade social, a falta de oportunidade, enfim. Existe todo um aparato social no qual todo fenômeno que socialmente emerge, ele precisa ser pensado em função de que é responsabilidade de muitos, a gente podia pensar setores, um pouco assim, não é? Que um evento, quando a gente não pensa sistemicamente, um evento tem uma causa. Isto causa isto, ponto final. É causa e efeito linear. E quando a gente pensa sistemicamente, a gente vai compreender
que um evento tem múltiplas causas que se interrelacionam. Que se interrelacionam e assim, elas vão assim, causando, né, muitas ações, e essas ações repercutem dentro da própria sociedade. Isso, né? seria um exemplo daquilo que você falou? Tem um momento em que você está dizendo que para implementar a tecnologia na educação é necessário e importante uma mudança de mentalidade. Esse seria um exemplo. Este seria um exemplo. A mudança de mentalidade é isso mesmo. Começarmos a enxergar que se precisa tomar uma providência, é preciso que se pense em todos os elementos que estão ali compondo aquele fato. Porque tudo se relaciona. O pensamento sistêmico fala justamente das relações, né? O que é mais importante dentro de um pensamento sistêmico, um pensamento complexo, é entender as relações e não enxergar um fato isoladamente, mas, assim, tentar ver além. Então, eu acho que as providências se tornam mais pensadas, talvez elas tenham chance de ter efetivamente mais sucesso. Não quero assim dizer que as providências únicas, singulares, lineares, assim, pontuais, vai lá, só põe o laboratório, mas e aí as pessoas que vão usar esse laboratório? E depois os tempos que elas vão se dedicar a estudar a tecnologia e usar. Porque assim, a grade curricular fica a mesma, a remuneração fica a mesma, então assim, põe-se o laboratório e aí é uma decepção por que aquilo não é usado. Porque simplesmente o ter uma ação única, reta, né, não nos proporciona a possibilidade de transformar também todo o contexto. É preciso que se pense, né, no contexto, em todo o contexto. Quando a gente fala em tecnologia, algumas ideias vêm à cabeça. Uma delas é falar que é um investimento financeiro maior. Uma coisa é falar que eu ponho o professor na escola e o professor usa, como a gente brinca, saliva e giz e dá aula. Ele pega lá a saliva dele, vai tomando a sua aguinha, vai salivando e vai dando a sua aula. Mas quando se fala em tecnologia, se pensa em recursos, não só humanos, mas recursos materiais. E aí fala, isso é um ensino caro. Como você vê isso? É possível baratear? É possível trazer a todos essa informação? Eu vejo isso da seguinte maneira. Há um interesse de toda a sociedade, né, que o uso de todos os recursos humanos e os recursos necessários para a vida humana sejam minimizados no sentido assim de dar menos gastos e mais eficiência. Isso eu acho que é a nossa lógica, né? A lógica de mercado e tudo mais. Mas se pensarmos que para fazer mudanças é necessário investimentos, esse que é um nó do pensamento complexo, sistêmico, de que não adianta querer inovar sem que haja investimento. E esses investimentos têm que ser feitos no sentido assim, de procurar evolução, né? Procurar assim, mudanças mesmo, sem que se fique assim, chorando pelos gastos. Mas assim, existe também a possibilidade de se avançar com esses aparatos tecnológicos dentro da escola, fazendo projetos, ampliando, aumentando, assim, por exemplo, as próprias empresas, o próprio comércio, as indústrias, né, o que estão ali próximos dentro de uma comunidade, de contribuírem, né, de ajudarem no sentido assim. Então, é necessário que a escola pense em projetos, né? Que não dá para esperar só que, por exemplo, que os gestores venham propor, venham trazer, né? Que dispensem verbas para uso dentro das escolas. Que uma coisa simples como assim, todos os alunos têm um telefone e todos os telefones têm alguma tecnologia mais avançada, tipo um app, né? Chama? Um app, tem alguns programas ali interessantes. Esse pode ser um recurso que pode mobilizar a comunidade a buscar uma sofisticação maior? Olha, essa sua ideia vem bem ao encontro do que eu acabei falando.
existem possibilidades de se desenvolver projetos com a tecnologia que a escola e a comunidade já têm. Por exemplo, o uso do celular. Né? Foi tão discutido, é uma questão assim, não, vamos proibir celular, não, deixa fora, não pode entrar, aqui não pode falar. E de repente, as crianças elas podem fazer uso de aplicativos, como você disse, que ajudam, podem dar grandes contribuições no tratamento didático de determinados assuntos dentro da escola, tudo. Outro dia mesmo eu estava manipulando um aplicativo, né, no meu celular para uso de crianças de educação infantil. E eles adoram tudo isso, né? Bem, vocês sabem, né? Os bebês, quando começam já a querer manipular uma telinha, né? Já estão prontos. O inverso pode ser verdadeiro também, né? Que essas próprias crianças podem pensar a construção de um aplicativo também. Que eles podem desejar que aquilo funcione e isso seja proposto para uma equipe, por exemplo, como a sua, que tem ali alunos tentando pensar tecnologias para serem... Com certeza, Márcia. Tenho uma neta adolescente que usa o celular, ela e todas as amigas dela, para fazer trabalho em grupo. O que era um pesadelo para as mães, eu trabalho fora, vem na minha casa, vai fazer bagunça. Eu faço lanche ou não faço lanche para as meninas? Hoje as meninas se conversam ali, fazem o trabalho, se complementam, trazem bibliografia. Eu fico assim apaixonada o que um celular está trazendo de benefício na área do conhecimento, na área da socialização. E para ser chata, né? Pode falar. Eu vou te perguntar isso. Você acha, né, que sim, é uma coisa corrente. Quando ela vai falando isso, eu falo assim, nossa, mas perder aquela farra que era ir para a casa junto, da amiga, né? Ficar ali, às vezes não trabalhando nada, né? Todo mundo dando risada à toa e comendo um lanche gostoso. Aí eu pensei nessa pergunta que você acha que essa tecnologia ela pode ser ruim para as relações ou você pensaria o inverso? Não, eu acho que não é ruim não, porque é inevitável que as pessoas se comuniquem. Uma necessidade humana sempre foi a comunicação e sempre a humanidade procurou desenvolver dispositivos para que o homem se comunicasse melhor. Bom, hoje, vamos falar da história da comunicação, mas hoje temos os celulares e é impossível que as pessoas e que os jovens não utilizem isso. Nós utilizamos e como, né? E que utilidade tem a nossa? Meus netos de 6 meses, eles vão atrás. Você põe muitos brinquedos em volta, se você puser um celular, ele vai atrás. Claro que a mãe segura, o pai segura, todo mundo tem, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho assim, que os horários, os tempos de eles estarem juntos, curtindo, eles ainda preservam. E só que os outros tempos nos quais eles estarem isolados, eles usam esse dispositivo para se comunicarem. Eu vou dar um exemplo da minha neta. Tem uma neta que hoje está com 20 anos, a Gabriela, e ela... Tudo neto. Tudo neto. E a universidade... Neto aluno, a gente fala aqui. E na universidade, eles têm muitos trabalhos grupais, né? E eu vejo sempre ela se comunicando. Ela faz verdadeiras videoconferências com os colegas para desenvolver trabalhos. Até para dar sugestão, mas essa cor não está boa, mas assim, eles conseguem trabalhar em grupo se comunicando pelo celular. Outro uso que ela fez um outro dia também, ela estava assim, assistindo um filme de terror. E assim, o filme era muito impactante para ela, né? E eu percebi que para amenizar um pouco, diminuir um pouco essa sensação terrível, ela usava o celular e eles conversavam. Ai, agora, tal, enfim. Gente, o tempo todo eles estão juntos e se comunicando e não precisa estar fisicamente no mesmo espaço. É isso que precisa se entender. E assim, e o celular não faz nenhum mal. Eu acho que assim, eu sou professora, eu vejo alunos usando celular, para mim aquilo é uma coisa mais tranquila possível. Porque uma hora ele usa o que necessita, daqui a pouco ele está voltando à sua aula, tal. É que na verdade a gente tem uma preocupação de que o celular tome 100% do tempo da pessoa e ela esquece da relação interpessoal. Isso. Mas sabe qual é a minha crença? Como eu vou articular o interpessoal? Neide, eu tenho uma crença assim. Eu acho que
como eu trabalho muito com algumas abordagens de aprendizagem, atualmente eu estou trabalhando com Maturana Varela, a Biologia do Conhecer, eu tenho grande paixão por essa teoria. E eu penso assim, e com tudo que eu já aprendi a respeito do aprender, eu penso que um estímulo novo para o aluno, uma aprendizagem nova, ela é feita assim, personalizadamente. Você aprende de uma forma, você aprende de outra. Por quê? Porque temos estruturas cognitivas diferentes em função da nossa própria genética e também em função de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da vida. Então, você tem uma estrutura própria, uma sua estrutura cognitiva. E eu acredito que, às vezes, no falar, né, no tratar com os alunos, abordar um tema, e eu procuro, assim, ser interagir muito com o aluno, eu gosto de ouvi-los falar, eu vou trabalhando, assim, a posição dele, enfim, eu vou enriquecendo essa aula de tal forma que todo mundo saia contemplado ao final da aula. E isso se dá tanto na graduação na pedagogia, como nos meus alunos lá do TID, de pós-graduação. E eu acredito que cada um tem um time, tem um tempo de aprender. Às vezes você coloca alguma coisa, o outro já sacou, já vai, está além, o outro ainda precisa de mais um exemplo. E às vezes assim, o tempo que você dá dando exemplo para o outro está no celular, já comunicando, enfim. Eu acho que as pessoas elas vão assim se adaptando aos seus tempos. Então eu respeito um pouco isso. Assim, nós temos um tempo, falando em tempo, tem um time aqui tem também. Um time. Já estamos terminando o nosso programa. Que recomendações você dá para os nossos telespectadores, assim, de forma breve, para a gente encerrando o programa? Olha, que pena, eu queria falar ainda dos espaços makers, né? Que é algo muito importante. Outra oportunidade, né? Dos pais, das escolas, pensar a construção dos espaços makers, mas fica agendado para outro dia. Eu diria assim, podemos, né, aceitar os avanços tecnológicos e aproveitá-los da melhor maneira possível, de que torne a nossa vida mais humana, mais assim, cheia de envolvimento, de cuidados uns dos outros, porque assim, eu fico muito preocupada também com as pessoas que em função de tecnologia e tudo mais, usam aquilo de uma maneira péssima, ou de uma maneira que vá produzir problemas para as outras pessoas, como assim notícias fakes, espaços que vão assim roubar, né? Ou seja, assim, agredir o outro. Eu acho que tudo tem que ser usado dentro de uma sociedade mais humana, é isso que a gente precisa ser, então, mais tolerante. Essa imagem, né, vamos aproveitar a tecnologia para o bem. Para o bem, nós vamos terminando o programa de hoje, esperando contar com vocês no próximo programa. Até lá!